Sejam bem-vindos de volta. Nessa segunda parte nós vamos ver como utilizar uma fórmula para obter o coeficiente de consanguinidade individual. Para a gente começar a entender como os coeficientes de parentesco e endogamia foram descobertos e como que eles são calculados, a gente precisa entender dois tipos de alelos importantes. Os alelos que são idênticos por estado e por ascendência. Qual que é a diferença entre os dois? Alelos idênticos por estado seriam alelos que vão cumprir a mesma função. Por exemplo, um azão ou um azinho, então um indivíduo tem azinho, o outro indivíduo também tem azinho nele. Ou mesmo poderia ser um A3, que seria multialelismo. O gene tem a forma alélica A1, A2 e A3, em vez de ser só dois, azão, azinho. Já, enquanto isso é estado, que é simplesmente o mesmo alelo, existe em dois indivíduos, por ascendência é uma coisa um pouco diferente. Não só são os mesmos alelos, como eles são cópias de um alelo que já existiu num indivíduo que é ancestral dos dois. Então vamos supor que eu tinha um indivíduo que é ancestral comum aos dois, que ele era azão azinho. Olha só que interessante, ele só tinha um azinho nele, porque ele era azão azinho, só tinha um azinho nele. E esse azinho pode ser passado para esses dois indivíduos que são parentes. E se eles deixarem o filho, essa mesma cópia que um dia existiu uma vez só nesse indivíduo azãozinho, ela pode ser transmitida em dupla homozigose recessiva para esse filho dos dois indivíduos que são aparentados, em azinho-azinho. Então não é só o mesmo azinho em questão de funcionalidade, é o mesmo azinho que existiu em um indivíduo ancestral comum. Vamos usar um exemplo para tentar entender o que é um alelo idêntico por estado e um alelo idêntico por ascendência. Por estado, ó, azão, 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 azão e azão. Todos esses são a mesma forma alélica, tem a mesma, vai gerar a mesma funcionalidade. Vamos pegar outro aqui, ó, idêntico por estado. Azinho, 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 azinho. Então, todos esses são alelos idênticos por estado. O que é um alelo idêntico por ascendência? Seria, vamos imaginar que a gente quer, tente entender aqui, ó, que é esse azinho aqui, ó. Olha que coisa interessante. Esse indivíduo é azão azinho e esse é azão azão. O que quer dizer? Que esse azinho que está nesse indivíduo aqui, nessa filha, só pode ter vindo desse azinho aqui, ó. Esse aqui, ó, já é um indivíduo azinho azinho. Então esse azinho pode ter vindo desse ou desse cromossomo homólogo, mas esse outro azinho só pode ter vindo desse aqui, ó. Então esse aqui embaixo, ó, é o que? Ele pode ter vindo desse ou desse, certo? E esse aqui? Esse aqui, ó, só pode ter vindo daqui ou daqui. Daqui ele não pode ter vindo, porque eu sei que tem um azão. Então, eu já sei que esse azinho aqui, ó, não é idêntico por ascendência, né? Porque eu tenho essa figura para me mostrar. Mas e quando eu não tenho essa figura, né? E quando os valores apresentados aqui não permitem você descartar, quando você não tem marcadores moleculares para você descobrir tudo que está nos indivíduos. Então, esse azãozinho aqui poderia ter gerado aqui um indivíduo azão-azão ou azão-azinho. E esse aqui embaixo poderia ter sido um indivíduo azinho-azinho também. Então, para trabalhar com possibilidade de alelos idênticos por ascendência, a gente trabalha com probabilidades. Nós vamos ver um outro exemplo em que o alelo idêntico por ascendência ele continua sendo passado e esses dois indivíduos vão gerar um filho. Como a gente calcula essa possibilidade? Primeiro vamos pensar que a gente tem dois alelos, certo? E vamos imaginar que todo o resto da população a gente desconhece.
Então aqui a gente não conhece, a gente não conhece, a gente não conhece e a gente não conhece. E aqui a gente também não conhece. Mas qual que é a chance desse indivíduo receber alelos idênticos por ascendência? Então, não é só os azões e azinhos que poderiam existir aqui, mas vamos supor que só esse indivíduo tivesse azão e azinho, os outros tivessem A1, A2, A3, outras formas alélicas. Então a gente vai fingir que idênticos por estado em outros indivíduos não existem, porque só existem essas formas alélicas nesse indivíduo inicial. Eu já vi alguns professores dar exemplo também como se tivesse marcado radioativamente essa radiação passasse nas cópias. O jeito que você entender melhor, você coloca, pensa aí na sua cabeça para te ajudar a chegar lá. Então, o que pode acontecer? Pode passar o azão para cá, ou pode passar o azinho. E pode passar o azão para cá, ou pode passar o azinho. Então, eu vou começar trabalhando só com azão. E eu vou escolher para trabalhar com o azão a cor vermelha. Então, a azão vai ficar com a cor vermelha. Então, qual que é a chance de passar azão e não azinho aqui? É meio, certo? Então, uma vez que ele recebeu aqui esse azão, dado que passou o azão, ele pode receber qualquer coisa aqui que eu não vou saber. E qual que é a chance dele passar dessas duas que ele recebeu para frente o azão? Meio, né? Uma vez que passou o azão e aqui recebeu alguma coisa que eu não sei o que é, qual que é a chance de passar esse azão aqui para cá? Também é meio, certo? Então, e aqui, ó, tipo, o que acontece? Mas para ser idêntico por ascendência, aqui também tem que receber o mesmo azão daqui de cima. Esse primeiro azão aqui. E aqui também tem que receber. Então aqui tem que é meio a probabilidade de receber azão e mais alguma coisa de cá, que eu não sei o que que é. E aqui é o que? Meio. Então aqui é azão. E aqui é alguma coisa que eu não sei o que que é, que veio desse aqui. Não sei o que que é. E aqui qual a probabilidade de passar o azão em vez dessa alguma outra coisa que eu não sei o que que é? É meio. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a probabilidade é o quê? Meio elevado a 6. Mas não é só essa possibilidade. Também tem a possibilidade de ocorrer outra coisa. Eu vou pegar cor verde, porque tem a possibilidade também do indivíduo aqui, ó, ser azinho, pensando que o azinho só existe aqui ó, nesse, ó. Os outros têm alguma outra coisa, A2, A3, A4, para esse mesmo gênero, outras formas alélicas lá, né, porque a gente desconhece. Então, qual que é a chance de esse indivíduo aqui embaixo receber o azinho dos dois pais dele, a mãe e o pai? Então, a probabilidade de passar o azinho aqui, ó, porque poderia passar azão também, é meio. A probabilidade de passar azinho aqui é meio. Mais alguma coisa que vem desse aqui, que eu não sei o que é e não vai me importar. Então, eu sei que aqui tem azinho. E tem mais alguma coisa que vem desse, ó. Blá, 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 blá. Esse aqui tem azinho e mais alguma coisa que vem desse, ó. Blá, 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 blá. Qual a probabilidade de ele passar o azinho em vez dessa alguma coisa? É meio. Então, esse aqui eu sei que tem azinho mais alguma coisa, blá, 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 que vem desse. Esse aqui tem azinho. Qual a probabilidade de ter o azinho em vez do blá, 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 blá aqui, ó? É meio. Mais algum blá, 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 que veio desse outro aqui. Qual que é a probabilidade de passar o azinho pro filho? É meio, senão o meio de passar o blá, 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 que é alguma outra coisa que eu não sei o que é. E azinho, probabilidade meio, e a outra probabilidade, o outro meio é do blá, blá, blá. Então, qual que é a probabilidade desse indivíduo aqui ser azinho idêntico, esse mesmo azinho aqui, ó, idêntico por ascendência, idêntico vindo de um mesmo ancestral comum, né? Ele deu genes para a mãe e deu genes para o pai, o mesmo gene. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é meio elevado a 6. Meio vezes meio vezes meio vezes meio, 6 vezes. Então, o que acontece? Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes meio elevado a 6. Quanto que é meio elevado a 6? Ó,
2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, 1 sobre 64, só que multiplicado por 2 é 1 sobre 32. Então, essa é a chance a mais que esse indivíduo tem de estar recebendo, para cada gene que ele tiver, por causa dessa ligação, que ele tem um ancestral comum, que ele é um indivíduo endogâmico, ele está recebendo genes idênticos por ascendência, recebeu o mesmo gene do pai e da mãe. E aí, se for, por exemplo, uma homozigose recessiva deletéria, uma homozigose recessiva que vai causar algum prejuízo nesse indivíduo, esse prejuízo vai se manifestar. Então, indivíduos endogâmicos têm chance maior do que ao acaso na população de ocorrer homozigoses recessivas deletérias. Como é calculado o coeficiente de endogamia? Uma das formas de calcular é através dessa fórmula, né? Que foi a primeira descoberta do coeficiente de endogamia correto, foi por Wright em 1922. Antes dele, diversas pessoas tentaram gerar diversos coeficientes para tentar explicar o coeficiente de endogamia, né? Só que quando você refazia os cálculos, é como se eles não tivessem uma certa proporção justa entre parentescos. E quando você combinava parentescos distantes, para chegar em indivíduos intermediários desses parentescos, para combinar esses parentescos, muitos desses cálculos que diversos pesquisadores tentaram desenvolver davam resultados equivocados, não faziam muito sentido. O primeiro cálculo que é aceito até hoje como parentesco médio foi esse desenvolvido pelo Wright. E depois, essa não é a única fórmula de calcular. Quando a gente tem pedigrees muito grandes, então vai colocando aqui, esse é pai desse, que é pai desse, desse, e aí você vai fechando um pedigree que é imenso. Você fazer esse cálculo do Wright aqui, para cada um desses indivíduos aqui, fica uma tremenda dor de cabeça. Então, em 1946, um dos métodos mais interessantes é o método tabular, né? Ele é bem simples, desenvolvido pelo M.K. Terrell. Ele monta uma tabela, ele coloca na mesma posição de linha e coluna o animal. Então aqui o animal 1, 2, 1, 2, 3. E aí ele ignora a diagonal, por exemplo, pode ser de cima ou de baixo. Por quê? Na matriz de parentesco, ela é uma matriz simétrica. Então o que está acima da diagonal principal é igual ao que está abaixo da diagonal principal. Então ele vai lá e calcula qual é o parentesco de 1 com 1, de 1 com 2, de 2 com 2, de 1 com 3, 1 com 2, 3 com 3. E aí, ó, 1 com 4. E aí, o que acontece? Ele usa uma forma recursiva. Ele pega, vamos supor que na hora que ele vai calcular o de 4 com 2, se você já sabe que o 4 ele é filho de 3 e o outro pai não se conhece. E aí você sabe qual é a relação entre 2 e 3. Ele vai usar os dados que estão aqui entre o 2 e 3, que já foram calculados anteriormente, para calcular o parentesco de 4 com 2. Então ele é um algoritmo recursivo, né? Ele usa informações calculadas anteriormente. Então é bem interessante para calcular conjuntos maiores, né? Enquanto essa fórmula aqui, ela é muito útil no processo didático, para você entender por que você está fazendo esse cálculo e a utilidade dele, né? E também para populações pequenas e para evitar cruzar ali na hora, você fazer rápido e evitar cruzar ali indivíduos aparentados e gerar problemas para o seu rebanho, né? Como funciona a fórmula? Que ela é mais didática e vai ser melhor para o nosso aprendizado. O coeficiente de endogamia F do indivíduo X, que é o indivíduo que eu quero calcular o coeficiente de endogamia, poderia ser o indivíduo graveto, radar, ou o que fosse, né? Ele é o que? O somatório do ancestral comum 1 até azão, que eu coloquei aqui. Originalmente era outro símbolo, e cada livro pode ter um símbolo, né? Mas o que seria o azão aqui?
seria o número total de ancestrais comuns, o número de vezes que o somatório vai repetir. Porque a gente vai repetir essa conta toda que está dentro do somatório, eu exagerei um pouco, essa conta toda dentro do somatório para cada ancestral comum. Esse aqui, ó, f de A é o quê? É o coeficiente de endogamia do ancestral comum que a gente está analisando na vez aqui. Então a gente pode analisar o primeiro, o segundo, o terceiro. Cada um deles já pode sim ser endogâmico. Então, na hora de calcular a endogamia, o próprio ancestral comum que vai estar contribuindo com genes para os dois pais de um indivíduo que você quer calcular, o X, esse próprio ancestral comum já poderia ser um indivíduo endogâmico e você ter calculado antes o coeficiente de endogamia dele. Ou você não sabe e você vai admitir que é zero. Então vai ser 1 mais o coeficiente de endogamia multiplicado por meio elevado a 1 mais o número de passos. Aqui pode ser pai, alguns livros podem trazer com o símbolo masculino e o M de mãe com o símbolo feminino, mas aqui é o número de passos do pai, do indivíduo até o ancestral comum, e o número de passos da mãe até o ancestral comum, certo? Então aqui tem as explicações, e aí nós vamos fazer alguns exemplos para fixar. Sem exemplo acaba que a gente não aprende, né? Então vamos chamar esse indivíduo de x aqui, ó, do exemplo anterior, e a gente tinha obtido qual valor para ele? De 1 sobre 32. Vamos ver se a gente chega no mesmo valor utilizando a fórmula. Então f do indivíduo x é igual ao somatório de A, número de ancestrais comuns, variando de 1 até o número total de ancestrais comuns. Meio, somatório de meio elevado a 1 mais número de passos do pai até o ancestral comum, mais número de passos da mãe até o ancestral comum. Isso aqui vai ser multiplicado por 1 mais o coeficiente de endogamia do ancestral comum. Como a gente só tem um ancestral comum, que é esse aqui, ó, porque esse aqui é ancestral é, ancestral é, ancestral é. Mas, ó, o ancestral comum é aquele que passa genes tanto para o pai quanto para a mãe. Esse aqui, ó, só passa para a mãe. Só para o pai, ó, esse aqui. Esse aqui, ó, só vai passar para a mãe. E essa fêmea só vai passar para o pai. Só pode passar para o pai. Agora, esse macho, ele pode passar tanto, ó, o pai quanto para a mãe, né? Deixa eu apagar porque isso é meio bagunçado. Então, vamos tirar o somatório, porque a gente só tem 1. Então, é o somatório de 1 até 1. É mais simples. Qual é o coeficiente de endogamia desse indivíduo? A gente não sabe quem são os pais dele, para saber se ele é endogâmico ou não. E também não foi informado. Ó, F desse indivíduo não foi informado. Quando a gente não tem para calcular essas informações e não foi informado, a gente admite que é zero. Então, aqui é zero. 0 mais 1 dá 1. E 1 vezes alguma coisa dá alguma coisa. Então, no final das contas, nessa situação específica, em particular, a fórmula ficou simplificada. Ficou 1 sobre 2 elevado a 1 mais o número de passos do pai até o ancestral comum, mais o número de passos da mãe até o ancestral comum. Vamos contar quantos passos tem? Então, essa aqui é a mãe. Então, é 1, 2. Então, 1, 2. Esse aqui a gente não conta. É da mãe até o ancestral comum. Número de passos do pai até o ancestral comum. 1, 2. Esse aqui a gente não conta. Conta do pai até o ancestral comum. Pode contar de baixo para cima, ou de cima para baixo, vai dando mesmo. Então, vai ficar meio, entre parênteses, elevado a 1, mais 2, mais 2. Então, fica igual a meio elevado a 5. Então, vamos lá. 1 vezes 1, 5 vezes, é 1 mesmo. 2 vezes 2, 5 vezes. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. 32. Então, a nossa formulinha, que vai servir em qualquer caso, ela chega no mesmo resultado que aquele raciocínio lógico que a gente fez no exercício anterior. Então, nós vamos utilizar essa fórmula. Nesse primeiro exemplo, nós vamos calcular o coeficiente de endogamia de um indivíduo que é filho de meio-irmãos, né? O que seria?
meio-irmãos? Meio-irmãos é um indivíduo que é irmão do outro, mas só por um dos pais. Ele não é pelos dois. O que seria isso? Olha só que interessante. A avó paterna, a mãe do pai, não é a mesma da avó materna, a mãe da mãe. Mas o avô, tanto paterno quanto materno, é a mesma pessoa, é o mesmo indivíduo. Então, o pai do pai é o mesmo pai da mãe. Então, esses dois indivíduos que são meio-irmãos, ele tem um parentesco de 25%, certo? Então, qual é o coeficiente de endogamia desse indivíduo? Então, eu já sei que se esse indivíduo aqui, que é o chamado ancestral comum, não for endogâmico, eu já sei que ele é de 12,5%. Por quê? Porque se ele não for endogâmico, o parentesco é realmente 25%. Se esse indivíduo fosse endogâmico, o parentesco entre esses dois seria maior. E a gente teria que calcular. Né? Então, não adiantaria só decorar que, em média, parentesco médio, meu irmão 0,25, se esse indivíduo aqui, que é o ancestral comum, que é pai dos dois pais, fosse endogâmico. Seria mais que 25%. E por que eu falei 12,5 coeficiente de endogamia? Porque o coeficiente de endogamia ele é igual a metade do parentesco entre os pais. Mas como que a gente calcula isso tudo para não ter erro? A gente utiliza aquela fórmula que a gente mostrou. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu colocar. Foi. Então, o F, coeficiente de endogamia, de quem? Do indivíduo FMI, é igual ao que? Meio elevado a 1. Então, temos aqui, ó, meio elevado a 1, mais número de passos do pai até o ancestral comum e número de passos da mãe até o ancestral comum. Então, como é que a gente faz isso? A gente já sabe que esse é um indivíduo endogâmico, porque o pai e a mãe dele são aparentados. E a gente já sabe que esse é um ancestral comum. Esse é ancestral comum? Esse aqui? Não. Por quê? Porque ele só passa para um pai. Para o outro, ó. Para lá, ó, ele não passa. Ó. Esse aqui é ancestral comum? Não. Por quê? Passa para a mãe, mas não passa para o outro pai, certo? Aqui não passa. Gênese. Então, não é ancestral comum, é só ancestral. Quem é ancestral comum? Esse cara aqui, ó. Porque ele passa genes para cá e passa para cá também. Então, ele passa genes para os dois pais do indivíduo que a gente quer calcular o coeficiente de endogamia. Então, é esse que a gente vai ter que considerar. Então, por que aqui não tem aquele somatório que tinha na fórmula? Porque aqui eu só tenho um ancestral comum. Somatório é quando eu tenho mais de um ancestral comum. Mas eu tenho mais ancestrais. Mas não são ancestrais comuns. É ancestral de um pai ou do outro pai. Então não é ancestral comum. Então eu só tenho um único ancestral comum. Então eu não preciso de somatório. Então, quantos passos eu tenho aqui? Ó? Aqui então a gente já falou que sempre é um. Então fica isso mesmo. Aqui quantos passos eu tenho do pai até o ancestral comum? Então aqui ó, eu tenho que ir no pai. Do pai para o ancestral comum, eu tenho uma setinha só, um passo, ó, certo? Então aqui também vai valer 1. E da mãe até o ancestral comum, ó, só tem uma setinha também, ó. Então é 1. Ó. Então eu coloco 1 aqui, certo? Só que isso tudo aqui ó, é multiplicado por 1 mais o F de avô, né, que é o F do ancestral comum. Só que eu não sei quem são os pais para ver se aqui em cima eu tenho o mesmo indivíduo do ano genes, tanto por um pai quanto pelo outro pai do avô, para me calcular o coeficiente de endogamia do avô. Também não foi informado, ó, F de avô. Poderia ser informado, ó, F de avô. E já te falar qual é o valor. E aí você teria que levar em consideração esse valor aqui, que eu coloquei um rabisco, aqui nessa fórmula. Quando não é informado, você utiliza o valor zero. 1 mais 0 dá 1. 1 vezes alguma coisa dá alguma coisa. Então, esse lado da fórmula não é necessário aqui, porque o ancestral comum não era um indivíduo endogâmico. Então, ficou meio elevado a 1 mais 1 mais 1. Quanto é 1 mais 1 mais 1? É 3. Então, ficou meio elevado a 3. Então, 1 elevado a 3 dá 1 mesmo e 2 elevado a 3 dá o quê? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, deu 1 oitavo, que equivale a quanto? 1 oitavo é igual a 0,125 ou
12,5%, que, como eu falei com vocês, é a metade de 25%, que é o parentesco médio entre meio-irmãos. Quando? Quando o ancestral comum não é endogâmico, senão esse parentesco pode ser maior do que o que a gente está acostumado, decorou, certo? Nós vamos calcular agora o coeficiente de endogamia de filhos de irmãos completos. Então aqui a gente tem o pai e aqui a gente tem a mãe. Mas olha que interessante, agora não só o avô é pai do pai e pai da mãe, como a avó também é pai do pai e pai da mãe. Então esse seria o caso em que o animal ele vai cruzar com a própria irmã dele, irmã completa, filha do mesmo pai e da mesma mãe, gerar um filho. Ah, mas isso aqui não acontece. É claro que acontece. Até você mesmo que tem, que às vezes não tem uma propriedade, mas tem cachorros em casa, se você deixar esses animais crescerem e só ter acesso juntos, né, animais que são irmãos, os animais vão cobrir. E mesmo assim, numa propriedade que é desorganizada, pode acontecer sim. Por quê? Se a propriedade for organizada, é claro que não vai acontecer, porque toda monta, seja ela toda inseminação, né, ou seja também a monta natural, ela vai ser planejada. Então você vai saber exatamente qual macho vai estar cobrindo qual fêmea e por que você fez aquela escolha. Só que nem toda propriedade é organizada e isso aqui acontece, infelizmente. E é ruim porque gera problema de endogamia. E qual que seria? Ah, então isso é muito simples, professor, já sei. Aqui o resultado vai ser 25%. Por quê? Eu lembro que você falou no slide anterior que o coeficiente de endogamia é metade do parentesco entre os pais. E o parentesco entre irmãos completos é 50%. Então você gravou coisas interessantes, só que você gravou o caso geral, em que esses pais não são mais aparentados do que o normal na população. Por quê? Porque eles seriam irmãos completos, mas sem um ancestral comum já é endogâmico, com coeficiente de endogamia maior do que zero. E aí, mas eu não sei quem é o pai do avô e a mãe do avô para me saber que para cima se fecha se eu tenho um ancestral comum passando para ambos os pais dele e gerando endogamia. Não, de fato, eu não tenho. Mas uma outra forma de eu saber isso é já ser fornecido. Então eu poderia ter calculado antes e já saber, ó. Então eu vou lá e te formei, ó. Então olha só, com o coeficiente de endogamia que é esse? Esse aqui é difícil de achar, né? Um coeficiente de endogamia tão alto, né? Isso aí sei lá, é a criação de coelho reproduzindo há anos e anos no meu quintal lá, parente com parente, né? Isso aqui já tá, não faz sentido nenhum, né? Mas, para facilitar, só para calcular, para aprender, eu coloquei esses valores tão altos aqui, ó, né? Valores altíssimos de coeficiente de endogamia. Então, vamos lá. Então, como que a gente vai calcular? Vai ser o quê? A gente tem um ou dois ancestrais comuns agora? Isso, são dois. Quais são? Esse? Não, porque esses são os pais, não são os ancestrais comuns. Quem são os ancestrais comuns? Os ancestrais comuns são os que dão genes tanto para o pai quanto para a mãe. Então são esses dois aqui, ó, o avô e a avó. Então, eu tenho quantos ancestrais comuns? Eu tenho dois. E quais são eles? O avô e a avó. Então quer dizer que agora eu preciso de somatório? Preciso. Por quê? O somatório vai de Azinho igual a 1 até 2. Então, eu vou ter a equação, vou ter duas partes. Primeiro, eu tenho que calcular a parte desse ancestral comum e depois a parte desse ancestral comum e depois somar, certo? Vamos fazer isso? Então, ó, o filho de irmãos completos vai ser igual que meio
né? Elevado a 1 mais número de passos do pai até o ancestral comum e número de passos da mãe até o ancestral comum. Isso multiplicado por 1 mais o coeficiente de endogamia do ancestral comum. Como a gente está fazendo desse aqui primeiro, qual é o coeficiente de endogamia fornecido para ele? 0,25. Então, aqui a gente não vai poder pegar aquele valor de padrão, a gente vai ter que fazer a conta. Então, vai dar quantos aqui? 1,25. Então, eu tenho que também saber aqui, ó, aqui sempre é 1. Mas e aqui? Por que foi 1 e aqui por que foi 1? Se é esse ancestral comum, então partindo do pai para esse ancestral comum, quantos passos eu tenho? 1, eu vou marcar aqui. Partindo da mãe até esse ancestral comum, quantos passos eu tenho? Ó? 1. Então aqui é 1 e aqui é 1 também. Então fica o quê? 1 mais 1 mais 1, 3. Meio elevado a 3 dá 1 oitavo, que está aqui. Só que eu tenho que multiplicar por quem? Por 1,25. Aí para facilitar eu coloquei em fração aqui, mas ó, 5 quartos é a mesma coisa que 1,25. Mas você poderia fazer conta normal na sua calculadora, do jeito que você preferir. E aqui a gente está no somatório e vai para a segunda parte do somatório. Ó. O A igual a 2, ó, que é o segundo ancestral comum, que é a avó. Quantos passos eu tenho do pai até a avó? 1. Quantos passos eu tenho da mãe até a avó? 1 também. Então aqui esse sempre é 1, do pai até a avó 1 e da mãe até a avó 1. Então coincidiu aqui também ser 3. Então meio elevado a 3 que dá 1 oitavo. Ó. A soma vem depois, né? Vamos multiplicar aqui primeiro. Vezes o quê? 1 mais 0,5 dá 1,5. 1,5 é a mesma coisa que 6, 4 dá 32, né? Aí 8 vezes 4 aqui também é 32, a base fica a mesma. E aí você só precisa multiplicar 1 vezes 5 e 1 vezes 6. 5 mais 6 dá 11, 11 sobre 32. Ou você poderia fazer as contas na sua calculadora mesmo e chegar a esse resultado aqui, ó, de 34,375%. E esse aqui que são um filho de primos de primeiro grau. Da cor que está muito ruim essa amarela aqui. Como que a gente vai calcular o coeficiente de endogamia dele? Vamos ver aqui, ó. Quem que são os pais? Aqui é o pai, aqui é a mãe, certo? E quem são os ancestrais comuns? Esse aqui é ancestral comum? Não, só passa para o pai, não passa genes para a mãe. Esse aqui só passa para a mãe, não passa para o pai. Esse aqui eu também não passa para o pai, certo? Passa para a mãe. E esse não passa para a mãe, passa para o pai. Quem que passa genes tanto pelo pai quanto pela mãe? É o bisavô e o bisavô. Então temos dois ancestrais comuns aqui, ó. Então a gente vai precisar de usar o somatório. E aí eu já vou desmembrar o somatório aqui, ó. Eu vou calcular, ó. Coeficiente de endogamia do F e PG é igual. Eu vou calcular primeiro para esse aqui, ó, para bisavô. É igual a meio de 1 mais quantos passos? Do pai até a bisavó. 1, 2 setas. Vou pôr o 2 aqui. Mais quantos passos da mãe até a bisavó? 1, 2 setas. Então, mais 2. Isso vai ser multiplicado por quê? 1 mais o F do bisavô. É bisavó, na verdade, isso aqui. Então, vai dar quanto? Qual é o F da bisavó? 0. 1 mais 0 dá o quê? 1. E 1 vezes alguma coisa, alguma coisa. Então, vou ignorar isso aqui. Aí, vamos para a segunda parte do somatório. Mais meio elevado a 1 mais número de passos do pai até o bisavô. Então, temos aqui o pai, número de passos, vamos mudar já a cor. 1, 2. Então, vou colocar o 2 aqui, ó. Mais número de passos da mãe até o bisavô. 1, 2. Então, vou pôr o 2 aqui. Isso daqui multiplica 1 mais o F do bisavô. Quanto que é o F do bisavô? Não foi informado, não tem como calcular, então é 0.
0 mais 1, 1. 1 vezes alguma coisa sobra e o 1 vai ser omitido aqui. Então, qual ficou o nosso resultado? Como o número de passos foi igual e o coeficiente do gameiro era 0, essa parte aqui, ó, ficou igual a essa. Então, eu posso pôr em evidência o 1 que está omitido aqui, ó, mais o 1 que está omitido aqui. 1 mais 1 dá 2. Então, se essa parte é repetida 2 vezes, 2 vezes, né, 1 sobre 2 elevado a 1 mais 2, 5, é igual a 1 sobre 2 elevado a 4. Entenderam? Eu cortei o 2 aqui, ó, com aqui que ficou 4. Perdeu um expoente. Isso dá o quê? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 1 sobre 16, que dá 0,0625 ou 6,25%. No próximo exemplo, um touro foi cruzado com uma vaca que era filha de seu irmão completo. Então esse touro, além de pai, ele é tio-avô ao mesmo tempo do indivíduo endogâmico, esse aqui que a gente quer saber o coeficiente de endogamia. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é marcar o endogâmico. Vou circular o endogâmico. Depois vou circular o pai e a mãe. Mãe e o pai. Agora eu vou fazer um tracinho por baixo dos ancestrais comuns. Esse aqui é ancestral comum? Não, é ancestral, mas não é comum. Ele só passa genes para a mãe. Então já vou riscar daqui. Esse aqui é ancestral comum? Não, é ancestral, mas não é comum. Por quê? Só passa também para a mãe. Esse aqui é ancestral comum? É, ó, passa tanto genes pelo pai quanto pela mãe. Então pode chegar no indivíduo endogâmico o mesmo gene de origem aqui dessa bisavó. E esse aqui, desse bisavô, né? E a bisavó? Mesma coisa, ó, passa genes para ambos os pais. Então, eu tenho dois indivíduos, ó, eu devia ter feito um traço por baixo, para usar às vezes esse marcador diferente, ó. Então, dois ancestrais comuns. Então, o meu somatório, ó, ele vai ter duas partes, certo? Coeficiente de endogamia do indivíduo FTS vai ser igual a somatório de ancestral comum variando de 1 até quantos? 2. 1 sobre 2 elevado a 1 mais o número de passos do macho até o ancestral comum, o número de passos da fêmea, mãe, até o ancestral comum. Então, o número de passos do pai até o ancestral comum, o número de passos da mãe até o ancestral comum. Vezes 1 mais o F de A, que é o coeficiente de endogamia do ancestral comum. Então, como eu tenho dois, vou separar o somatório em duas partes, a de cá e a de cá, certo? Então, a primeira, vamos começar pela bisavó. Então, a bisavó, eu já sei que ela é endogâmica. Então, eu tenho que levar isso em consideração. O FTA dela é 0,25. E o número de passos dela tem um dos pais. Aqui, ó, esse é um dos pais. O número de passos é 1. E o outro pai, essa é a mãe. O número de passos é 1, 2. Então, aqui vai ser meio elevado a 1 mais 1 mais 2. E multiplica 1 mais 0,25, que é o coeficiente de endogamia da bisavó. Foi fornecido. Mais outra parte do somatório, que vai ser quanto? Vai ser meio elevado a 1 mais, vamos calcular aqui, ó, vamos contar. Desse bisavô até um dos pais é 1. E até o outro pai, que é essa mãe aqui, é 1, 2 passos. Então, aqui, 1 mais 2. Multiplica 1 mais
0, porque não foi informado e eu também não sei quem são os pais dele, para eu poder calcular o coeficiente de endogamia dele. Então, o mais 0 dá 1, então 1 vezes alguma coisa dá alguma coisa. Então, eu vou ignorar essa parte. Legal, né? Então, quanto que isso vai dar? Isso vai dar 1 sobre 2 elevado a 4, que multiplica 5 sobre 2, que é 1,25. 5 sobre 4, que é 1,25, né? Então, mais o quê? Mais 1 sobre 2 elevado a 4, que multiplica 1, né? Que não alterou nada. Então, 1 aqui, ó, 4 dividido por 4 é 1. Por que eu fiz isso? Só para ficar na mesma base aqui desse lado e desse lado. Então, depois eu vou poder somar. Então, quanto que vai dar? Vai dar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2 4 vezes, né? Dá 16. Então, vai dar 1 sobre 16 multiplica 5 sobre 4 mais 1 sobre 16, que multiplica 4 sobre 4. 16 vezes 4, 64. Então, a base de um lado fica 64, do outro lado também fica 64. 1 vezes 5 fica 5. E 1 vezes 4 fica 4. 4 mais 5, que eu posso somar agora porque está na mesma base, 64 dos dois lados, vai ficar 9 sobre 64. Se fizermos na calculadora, vamos encontrar 0,14061125, ou 14,0625%. Então, 0,140625, ou, se quiser multiplicar por 100 e dar o resultado em porcentagem, 14,0625 e acrescenta aqui a porcentagem. Tem várias formas de expressar o mesmo resultado. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos na terceira parte.